Jovem TV, feita para você. O Laboratório Lagoa Lab fica localizado no centro de Araruama, no edifício Delfim Carvalho, sala 226. Realizamos diversos exames laboratoriais, sexagem fetal, exames alérgicos, hemograma completo, check-up em geral, genéticos, toxicológico para habilitados, concursados e para trabalho. E realizamos também análise de exame preventivo e biópsia. Oferecemos o melhor atendimento e preço acessível. Realizamos coleta domiciliar com a melhor taxa da região para você realizar seus exames no conforto da sua casa. Realize já o seu exame conosco. 99878-2022. Boa tarde, meus amores. Hoje a gente está aqui no SaúdeCast. Eu sou a doutora Karen Dias, médica endocrinologista em Araruama e Cabo Frio. E estou aqui para desmistificar certas crenças nos tratamentos e tirar sua dúvida sobre saúde e qualidade de vida, tá? E qualquer coisa vai mandando pelo nosso canal do YouTube as suas perguntas para a gente esclarecendo também, tá? A gente está aqui na Jovem TV, canal 8 da sua TV local, e no YouTube no canal da Jovem TV. Hoje estamos aqui com a nutricionista, com a doutora Lívia Franco. Ela é especializada em terapia de reeducação alimentar familiar. E queria te agradecer muito, Lívia, por você estar aqui conosco, por aceitar nosso convite. E queria que você me explicasse como é que a nutrição entrou na sua vida e como veio a ideia dessa reeducação de terapia familiar. Com certeza. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade mais uma vez de estar levando informação de qualidade, né, para as pessoas em casa. Eu comecei na nutrição muito novinha, com 19 anos. Foi para a faculdade, aquele sonho, né, de fazer a faculdade. Sempre amei a nutrição, sempre amei a ciência da nutrição, de poder levar qualidade de vida para as pessoas, não através de medicamentos, mas através de alimentos. E a minha primeira especialização... Não, vou contar tudo do início. Precisei pausar a minha vida profissional e estudos por conta da maternidade. E após a pandemia, resolvi voltar ao mercado de trabalho, voltar a fazer especializações. A minha primeira especialização foi em saúde da mulher, nutrição clínica em saúde da mulher, mas com a maternidade me trouxe esse olhar para a saúde infantil, né? E o mercado era muito carente de profissionais nessa área, principalmente voltados para a seletividade alimentar, para a reeducação alimentar mesmo. E aí fui estudar, fui fazer especialização nessa área com crianças e com autistas, né? Que hoje é meu foco principal, é esse, é a saúde de autistas e crianças atípicas, e com isso vieram as famílias atípicas também, né? Que quando a gente se depara com a família atípica, nós percebemos a carência deles em relação a tudo, né? As mães atípicas não têm tempo para se cuidar, não conseguem olhar para si mesmas, e aí me veio essa ideia de lançar a mentoria e todo esse trabalho envolvendo as famílias em geral. E como é que você começa essa reeducação? Como é que você já começa orientando, começa a ver, você vai na casa das pessoas, vê como é o tipo de alimentação, o que tem na geladeira, etc e tal, como é que é? Hoje essa anamnese é feita em consultório, né? Eu recebo as famílias no meu consultório e ali, através de uma conversa muito descontraída, a gente entende como é a história familiar daquela família. Geralmente as famílias vêm até mim procurando atendimento para as crianças, né? As famílias se preocupam muito com as crianças. E quando eu faço toda essa anamnese com a criança, a gente entende que a família precisa ser reeducada, porque a gente não consegue trabalhar, né, de forma isolada, somente com a criança.
Começa com a família, né? Começa com a família, exatamente. Eu faço a parte de terapia alimentar com a criança em consultório, mas se a gente não estender isso para a família e para casa, para a rotina do dia a dia, a gente não consegue resultado. Né? Então a gente faz esse trabalho de forma conjunta, eu mando tarefinhas para casa, tem todo um acompanhamento via WhatsApp com a família, desde compras no supermercado até elaboração de cardápios e de plano alimentar, para que fique uma rotina bem fechadinha. Hoje em dia correria, né, doutora, de tempo, de mães que trabalham, as mulheres... A facilidade, às vezes, de você comprar fora, de você os pedir... industrializados, exatamente. Então, mesmo que a mãe, às vezes, tenha essa consciência de que precisa buscar o mais saudável, às vezes não tem tempo, né, para poder fazer as receitinhas e tudo mais. Então, eu tento orientar até na questão dos industrializados. Existem industrializados do bem, né? Então, eu faço muito esse trabalho de personal das compras, né? Vou com as famílias, via chamadas de vídeo mesmo, para auxiliar nas compras. E é um trabalho bem completo para a gente conseguir fornecer à família as ferramentas necessárias, né? Para começar a mudança aos poucos também. É importante a gente falar isso. A gente não consegue fazer uma mudança... de uma vez só. De uma vez só, né? É tudo gradual, né? Exatamente. E qual foi, gradual. assim, o maior grau de dificuldade que você encontrou para mudar a cabeça dessas famílias, para entender que eles precisam mudar para a criança mudar também? Qual foi? Existia uma resistência para isso? Existe uma resistência. Quando a família se propõe a colocar a criança na terapia alimentar, às vezes ela tende a pensar assim, não, meu filho vai ali uma vez na semana, passar uma hora com a nutricionista, vai aprender tudo o que precisa e eu me isento um pouco de responsabilidade nesse sentido, né? E aí, quando eu chego e explico para a família que não é assim que funciona, que eles também têm a participação deles, precisam ser engajados, né, no tratamento, para o tratamento dar certo, eles tomam um choque, falam, opa. E aí eu já tive casos de família que desistiram da terapia alimentar por isso, porque acreditaram que ia ser algo resolvido só ali, só com a ele, criança. Acabou. E quando eu comecei a passar toda a demanda do tratamento para a família desistiu. Já teve casos de famílias que nem pensavam que precisavam da reeducação alimentar. E se descobriram, os pais começaram a praticar atividade física, começaram a fazer o acompanhamento. Colaborar com os filhos. Colaboraram. E através da criança mudou toda a rotina familiar inteira. Mas a maior dificuldade sempre apresentada pela família é essa, é a falta de tempo, é a falta de ajuda, né? E a avó? Avó. Avó. Já passei por isso, avó. Sim, cuidadores em geral, né? Portanto, que eu peço para levar. Eu já tem um caso de avós que eu peço para acompanhar na sessão de terapia alimentar, junto comigo. E com a criança, para poder fazer toda essa parte de educação parental, né? As babás, todos os cuidadores, eu sempre peço para ir junto e fazer esse acompanhamento bem de perto. Porque as pessoas têm que ver que, assim, as famílias, né, têm que enxergar que a criança é o espelho dos pais. Sim, total. Então, assim, você faz tudo que seu pai... O menino, geralmente, né, ele imita o seu pai. A menina imita a mãe. Então, tudo que o seu pai faz ou sua mãe faz, você acaba querendo fazer também. Sim, o exemplo arrasta, né? Por que ela está comendo isso e eu não posso comer também? Exatamente. Né? Exatamente, doutora. Eu explico muito isso para as famílias. Assim, porque a criança tem que comer fruta. A criança tem que comer arroz e feijão. Mas aí quando a gente busca na história familiar, a família não tem o hábito de jantar. É lanche à noite, todos os dias. Pede às vezes. Exatamente. Os pais não almoçam em casa, então a criança visualmente, ela não tem exemplo de refeições em casa. Né? Então é muito difícil. E sentar à mesa a família inteira. Isso é importante também, né? Muito, muito importante. Porque a criança, o comer é um ato social, né? Eu sempre falo muito isso. O comer, ele não é somente fisiológico. A gente não come só porque tem fome. A gente come por questões emocionais, pelo social. E na criança isso é muito mais presente, né? A criança come
exatamente por isso, vendo os outros comerem, observando. E quando uma das tarefinhas que eu passo para casa é isso, tudo bem, não tem como todo dia, mas pelo menos no final de semana vocês farão as refeições em família, né? Na mesa, tudo certinho. Ah, doutora, mas meu filho não fica na mesa. A gente sabe da dificuldade, principalmente crianças pequenas, autista, né? Autistas também, mas o exemplo ele precisa ser dado. Né? Independente se a criança vai ter um tempo ali de começar o costume, né? O costume, exatamente isso. Porque quando você começa, a criança vai começar a ver isso, ela vai começar a lidar com isso. Peraí, tá todo mundo sentado, vou sentar também. E quando a gente torna esse momento da refeição um momento prazeroso, né? Onde eu falo muito com as famílias assim... Usa o momento da refeição para buscar saber como está seu filho, como foi na escola, como está sendo o dia a dia. Então, quando a criança se sente ouvida, né, pela família ali naquele momento, ela passa a associar o momento da refeição em família a um momento prazeroso, um momento de escuta, um momento de acolhimento. E isso muda completamente a visão da criança da alimentação. E em relação a mudar aquele hábito da criança na escola, de você orientar a família a preparar uma merendeira mais saudável? Como é que é? Porque eu sei que às vezes para eles é muito mais fácil. Você dá o dinheiro, vai lá comprar o que tiver na cantina. Com certeza, doutora. Eu faço todo um planejamento, né, um cardápio para a família, para o dia a dia, um cardápio escolar. E nesse cardápio escolar, eu sempre negocio com as crianças assim, de segunda a quinta, o lanchinho que vai para casa, e um dia eles podem escolher o que levar. Ou comer na escola, porque quando a gente fala que o comer é social, até nisso eles sentem. Principalmente crianças de 7, 8 anos que estão nessa fase, né, de querer se inserir no grupo social, às vezes eles são os diferentes da turma só por levar o lanche saudável. Então a gente precisa também dar esse poder de escolha para eles. E aí eu negocio isso com as crianças e com a família. Faço planejamento alimentar, tudo que eles vão levar durante a semana, mas deixo um dia para eles escolherem, ou levar algo que não seja tão saudável, ou comprar na escola, e a adesão é muito boa, porque no cardápio eu coloco mini pizza saudável, hambúrguer, várias coisas que são da rotina deles, só que de forma saudável. E aí eles começam a entender aquilo, que é possível comer bem, comer gostoso, saudável. Né? E isso muda muito, a aceitação deles é muito maior. Então, isso é isso, assim, você tem que entender a mente da criança para poder saber como vai operar, né, naquilo ali, como é que você vai iniciar essa mudança, né? Entender a mente dessa criança e dos pais também, lidar com essa parte dos pais. Doutora. Entendeu? Que a resistência, lidar com a resistência, lidar com a mudança e fazer os pais entenderem essa importância. A necessidade, exatamente. Porque igual eu falo com os pais, mas é uma refeição só no dia, na escola. Mas se você somar, são 5 refeições na semana. 20 refeições no mês e assim vai. Exato. Então isso tem um impacto na saúde da criança, sim. Né? Não é só o lanche, não é uma coisa isolada. É uma das principais refeições da criança no dia. Exato. Então, as famílias têm acordado para isso, sabe? Tem um movimento muito grande na internet, né? Das lancheirinhas divertidas. E as famílias têm tido essa participação, esse engajamento. E é isso, a gente entender as necessidades da criança nutricionalmente falando, mas também emocionalmente. Né? E não, hoje em dia, para a nutrição infantil, não existe mais a dieta, né? Não existe mais a reeducação alimentar como existia lá em 2009, quando eu entrei na faculdade, que era a prescrição dietoterápica, né? Hoje eu trabalho com abordagem comportamental, né? O que seria essa abordagem comportamental? Você olhar para a criança de uma forma integrativa e entender as necessidades dela. Exatamente. E entender as necessidades dela de forma ampla, né? Essa criança aqui tem uma predisposição a diabetes. Mas e aí? E além disso, o que ela tem, né? E aí a gente consegue traçar uma rota de tratamento para essa criança muito mais completa. Eu tenho no meu consultório crianças já com diabetes. E aí... Que é muito mais complicado para aceitarem que eles têm uma doença crônica e que... Muito complicado. Não dá para fazer a mesma coisa que os coleguinhas. Exatamente. E a participação da família precisa ser muito grande, porque
a família tem mais dificuldade ainda do que a criança para se adaptar, para se adequar a essa nova rotina. Quando tem irmãos também é muito complicado, porque a família libera os alimentos para os irmãos e para aquela criança não. Então eles têm muita dificuldade de entender. Então, tem que ser um trabalho em equipe mesmo, né? Tem que ser um trabalho em equipe, muito forte. A maioria eu encaminho para tratamento psicológico também, porque isso afeta muito a criança. A criança começa a ter desde uma baixa autoestima, né, por conta disso, porque ela se enxerga diferente, porque ela tem necessidades diferentes, e numa festinha ela queria comer o que todo mundo come e ela não pode. Então, são impactos... Isso pode levar à compulsão, né? Muito. Porque eu sempre falo, né, que a restrição demais leva à compulsão. Exatamente. Imagina um paciente que já tem uma doença crônica, que é restrita, que você precisa orientar, que vê os amiguinhos e a família fazendo diferente. Exato. Quando ele pode, ele vai abrir aquilo ali e vai direto, né? Isso. Sim. E aí eu acompanho, né, adolescentes também, e na adolescência a gente pega exatamente isso. A parte da compulsão, a parte do transtorno alimentar mesmo, propriamente dito, né? E quando começa a beber também, que já faz 18 anos, aí começa... Também. É o que eu falo, assim, o que a gente começa ali na infância é a base, né? O desenrolar disso a gente só vai ver lá na frente, com o passar dos anos. E hoje nós já temos estudos que mostram que os transtornos alimentares na infância, eles geram tudo isso. Geram o alcoolismo, geram os transtornos alimentares. Então, a gente precisa ter um olhar muito as restrições, aquela mãe que fica na criança, se está gorda, está isso, está aquilo. Sim. Não dá para você fazer, porque é um bullying que ela sofre dentro de casa. Exatamente isso. E a criança, é uma baixa autoestima. E a criança, ela já se sente cobrada, né? De todos os lados. É o rendimento na escola, é o rendimento na atividade física. E aí, quando a alimentação vem de uma forma de cobrança também, aquela criança fica extremamente sobrecarregada, né? E aí, na terapia alimentar, eu trabalho tudo isso, só que de forma lúdica. As crianças amam ir para a terapia por isso, porque eu vou lá brincar de comidinha. Eles cozinham, eles produzem as refeições deles e eles mudam a relação com a comida. Eles enxergam que o comer bem pode ser leve, descontraído e não em forma de pressão. E não um terrorismo, né? E não um terrorismo, exatamente. Porque existe isso, né? A gente vê por aí muito no Instagram terrorismo alimentar, um tipo de educação que se faz tanto com os adultos, imagina com a criança, que a criança aprende a respeito disso, né? Que a criança absorve. A criança é uma esponjinha, né? Exatamente. Então... Exatamente. E as mães, eu vejo muito no consultório, assim, as mães muito perdidas, sobrecarregadas de informação. E, porque o Instagram fala que a alimentação tem que ser assim. Protocolo lindo de Instagram. Não funciona. Não existe. Não existe. Né? Então, eu converso muito isso com elas. É fazer o melhor dentro do pior. É se adequar dentro da realidade dela. Claro que a gente quer melhorar e fornecer o melhor para os nossos filhos, né? Mas tudo dentro do possível. Sim. É isso. E, assim, como você atende muitos neuroatípicos, né? A gente sabe que existe uma compulsão, até por conta de medicação, né? Leva muito a uma compulsão alimentar. E a gente sabe que eles têm uma tendência maior à obesidade, à dislipidemia, né? Que é aumento de colesterol, a pré-diabetes. Qual o grau de dificuldade dessas crianças acabarem entendendo que precisam, porque tem algumas que têm dificuldade até na fala, tudo isso, mas que elas acabarem entendendo que precisam mudar os hábitos alimentares? Olha, quanto antes começar, né, esse trabalho, mais fácil, tá? Porque hoje a gente, dentro dos neuroatípicos, a gente tem duas vias. Esses que acabam indo para o transtorno da compulsão, geralmente T21, né? Down. Tem muita, né? Tem hipotireoidismo. Exatamente. Agora,
pelo lado do autismo já é o contrário, já são crianças que têm seletividade alimentar severa, que não comem, que têm várias restrições alimentares por conta de questões sensoriais. Então, a gente acaba tendo essas duas questões, né? No caso da prevenção da obesidade com essas crianças, eu falo que a gente tem que pensar muito em relação à quantidade, né? Por quê? Geralmente são crianças que não têm uma seletividade alimentar para escolha de alimentos. Eles comem de tudo, né? E em muita quantidade. Então, eu trabalho muito essa questão de porcionamento com as famílias. De forma lúdica também, quadrinho de acompanhamento, para que eles mesmos entendam, né, como que é o pratinho ideal deles. E quando a gente, às vezes, tem a facilidade de subestimar o entendimento das crianças, né? E eles entendem tudo e eles são completamente capazes de passar por uma reeducação alimentar, sim. Eu acompanho alguns com síndrome de Down e assim, é uma delícia, porque eles são extremamente inteligentes. Né? Extremamente inteligentes, e eles entendem a importância, e eles ficam engajados no tratamento, e eles cumprem as metas, tiram fotos, sabe? É muito bacana você levar isso para a vidinha deles de uma forma lúdica, que eles entendam que aquilo ali é uma brincadeira, é uma diversão, e aí funciona muito bem. Eles, dessa forma, eles entendendo não aquilo ali como uma obrigatoriedade, mas como uma diversão. E aí eu converso com as mães muito isso, organizar rotina alimentar, né? Eles terem os horários das refeições certinhos para que não fique comendo durante o dia. Isso, né? Sim, são pequenas alterações, mas que dão um efeito muito bacana. E aí eles entendem isso. Comeu, eu brinco muito com eles assim, e aí, quantos pratos a gente pode comer na hora do almoço? E eles já ficam, né, tia Lívia? Eu falo, porque eles têm a tendência de comer e querer repetir, né? Então, são pequenas falas, pequenas mudanças que a gente consegue inserir na cabecinha deles. Sim, sim. Eu já peguei até um paciente uma vez com Prader-Willi, né? Que é aquela doença da compulsão mesmo. Que a criança chora. Sim. Tem pais que precisam botar grade na cozinha, cadeado na geladeira, né? Você já chegou a pegar um caso assim que realmente era esse tipo de síndrome que dá uma dificuldade muito grande? Já peguei um caso desse. A prevalência desse tipo de transtorno é muito menor do que o transtorno do déficit, né? Da seletividade alimentar restritiva do TARI. Mas esse caso que eu peguei era exatamente isso. Era uma menininha de 8 anos e quando a família privava ela dos alimentos, ela comia roupa, ela comia cabelo. Então, né, tamanha necessidade oral que ela tinha. De mastigar. Isso. Que ela começou a fazer isso. Ela roía as beiradas, assim, da roupa, mastigava cabelo. E aí, claro, faço a parte do acompanhamento nutricional, mas muito em parceria com a psicóloga, porque essa criança precisa ser olhada também por esse lado, não tem jeito. E quando a gente busca, né, claro, tem o caso das síndromes, mas eu vejo que a falta emocional, a ausência emocional e parental na infância, na primeira infância, é muito determinante nesses casos. Tá? Geralmente o transtorno vem para suprir uma falta, uma necessidade interna dessa criança. E aí é muito difícil para a gente, como profissional, colocar isso em questão com a família. Né? E eles aceitarem sem levar como uma ofensa. Entender que o defeito está ali dentro de casa, né? Sim. É muito difícil, muito difícil. Esse caso mesmo que eu tive foi um caso assim, que eu precisei conversar com a família e fazê-los entenderem isso, que enquanto houvesse uma falta de afetividade, uma falta de tempo, de qualidade, de atenção, né? Então, assim, é bem complicado, bem complicado. Imagino, porque realmente você vê... E eu via, assim, na escola, até a mãe falava, doutora, eu não tenho nem como levar para a escola mais. Ele tá sem estudar nesse momento, porque como ele é muito agitado e ele quer ficar andando, quer comer o tempo todo, a diretora fala assim, então, come aqui para você ficar quieto. Nossa, sim. E o menino já estava pré-diabético, glicose
já estava ali limítrofe, já estava com colesterol totalmente alterado, uma dislipidemia absurda. Então, assim, você vai olhando e fala, meu Deus, e aí? Sim. É muito difícil. E como está crescente o caso de dislipidemia em crianças, né? Nossa, eu fico assim, assustada. Crianças de 5 ou 6 anos que chegam lá já para controlar colesterol e tudo mais. E aí a família tem muita dificuldade de entender o que fazer, né, com essa criança, porque teve uma mãe que uma vez chegou aqui, mas eu já não dou fritura. Ele não come fritura. Por que o colesterol dele está assim? E aí, quando eu fui avaliar, a criança comia 2 pães no café da manhã, macarrão no almoço, no jantar, mais 2 pães à tarde. E eles associam só a fritura. Só a fritura. Então, assim, essa parte de educação nutricional precisa ser muito grande com a família para fazê-los entenderem o que faz parte, né, da alimentação, o que é o colesterol, o que leva ao aumento do colesterol. Então, assim, é um tratamento bem complexo. E eu gosto muito de falar sobre a participação da escola, né? Nisso, porque eu vejo muito isso no consultório. As escolas que têm essa parte de educação nutricional, as crianças têm um perfil nutricional muito melhor, muito diferente do que as escolas que não têm. Né? Então, assim, as escolas precisam acordar para isso também, que o profissional de nutrição, ele não é só para estar dentro de um consultório sentado. Exatamente. Né? Você tem que ter um nutricionista na escola também. Tem que ter. E aí, algumas escolas ainda enxergam o nutricionista como aquele profissional obrigatório por conta da vigilância. Então, tá ali só para constar. Só para constar, só ir ali e assinar como responsável técnico. E ainda não acordaram para essa questão da educação nutricional, né? Aqui na região dos Lagos isso está começando. Eu tenho visto muitas escolas já interessadas nesse trabalho e só tem a ganhar, tanto a escola como os alunos. Isso é importantíssimo. Sim. O que eu falo, as crianças hoje em dia tem que ser... A gente tem que priorizar estudos, tem que priorizar certas coisas, mas a gente tem que entender que a criança precisa praticar uma atividade física para o bem dela, para a saúde dela, que ajuda na disciplina, inclusive. Tem que comer bem, para poder dormir bem, para poder, né? Então tudo isso precisa ser entendido. E eu acho que a escola também tem que ajudar nessa campanha. Sim, a escola tem um papel muito forte, né? E puxar pelos pais também, que a escola tem que puxar, porque claro que não, a obrigação de educar a criança não é da escola, é dos pais. Exato. Né? A escola ensina, né? Ensina as matérias e tudo, mas o convívio está ali. Exatamente. A coletividade, o coletivo a parte social é muito forte, entendeu? Né? Mas, então, assim, puxar também pelos pais. Olha só, eu acho que tem que fazer uma terapia, eu acho que tem que orientar a respeito, eu acho que tem alguma coisa errada aí, entendeu? Eu acho que vocês têm que prestar atenção nesse tipo de coisa, eu acho que... Então, assim, tem que existir essa pessoalidade. Eu também acho. E até porque para as mães que querem fazer isso, né, essa revolução mais saudável para a família, é muito difícil quando a escola não é compatível e não colabora. Né? Então, eu recebo famílias que falam isso, Lívia, como que eu vou mandar esse lanche para a escola? Se meu filho chegar lá, é biscoito, é tranqueira, refrigerante, doce o tempo todo. A partir do momento que você fez uma escola inclusiva, que as escolas hoje em dia são mais inclusivas, você tem que aprender o conceito da inclusão nisso daí. Exatamente. Eu passei por isso agora recentemente. Meu caçulinha foi para a escola e aí nunca tomou refrigerante, né? Eu tento, não sou alienada, mas eu tento, dentro do possível, guiá-lo de uma forma mais saudável. E aí, primeira semana, eu montando as lancheiras lá lindas, fazendo um monte de coisa legal. Mandava para a escola, voltava. A lancheira toda. Eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo. E aí, quando fui ver, os amigos da sala levavam um monte de coisa que ele nunca tinha tido acesso. Refrigerante. E aí ele chegou, ele ficou perdido, né, tadinho? Olhando dos amiguinhos, querendo. E aí eu conversando muito em casa, mas eu me senti no lugar das mães. Que realmente é difícil. É difícil você tentar colocar uma rotina mais saudável. Quando você tem um grupo que faz diferente. Sim. E aí entra essa questão social. Eu falei, poxa, eu vou fazer o quê? Vou proibir? Eu nunca tinha tomado refrigerante até entrar na escola também. Entendeu? Eu lembro quando eu comecei no jardim,
Eu entrei direto no jardim. Eu era viciada em Fantaúva. Entendeu? Eu fiquei viciada em Fantaúva quando eu entrei. Entendeu? Porque todo mundo tomando aquilo, era docinho, sim, parecia suco. Sim. E eu ficava naquilo ali, era biscoito... que biscoito Globo, biscoito, né? Biscoito, de polvilho. De polvilho e eu não era uma coisa que eu costumava comer em casa. Não era mas ali, pronto, dali eu descambei. Sim. Porque assim, eu tive obesidade infantil, eu tive tudo isso, entendeu? Eu me encaixo em várias coisas. Por exemplo, farinha láctea. Olha. Era muito fácil. Minha avó me dava farinha láctea e minha mãe cortava, minha avó me dava escondido. Entendeu? Porque eu falo das avós, porque realmente... Real mesmo, entendeu? E a mamadeira, o momento é aos 4 anos de idade. Olha só. Mas por quê? Porque era quentinho, tinha, né? Sim. Era docinho, e aquilo ali você vai, você não vai por causa da... Então, assim, realmente a família tem tem que ter uma importância, tem que se ligar nisso aí para poder... E tem que estar todo mundo muito bem alinhado, né? Assim, a mãe, o pai, os cuidadores, babá, avós. Precisa todo mundo entender o porquê disso, né? E não é... porque tadinho. Não, tadinho mais pra frente, quando for diabético. Exatamente. Entendeu? Infartar com 30 anos. Exatamente isso. Quando eu falo isso no consultório, algumas famílias, algumas avós ficam até um pouco assustadas, assim. Mas eu falo, eu não tô aqui fazendo terrorismo, tá? Não é. Mas eu preciso ser realista, eu preciso expor para vocês qual é a previsão do futuro dessa criança. E aí eles tomam um choque de realidade. Alguns funcionam, tá? Mas alguns não funcionam. Ainda tem a voz achando que não, ela é novinha, ela não sabe de nada, ela não entende. Quem entende sou eu que criei 8 filhos. Acha que não. Tá todo mundo saudável, porque ninguém morreu. Vai ser ninguém morreu, comeu e não morreu. Só que antigamente a comida não era assim, né? O pessoal comia mais comida de verdade do que hoje. Sim. Né? Eu lembro na minha infância, na minha adolescência, que assim, refrigerante era no almoço de domingo. Né? Era isso. Hoje não. Hoje as crianças têm acesso a isso todos os dias, o dia inteiro. Então, nutricionalmente falando, a nossa geração, que já não é uma geração muito legal de saúde, tá? Que já é toda complicada. Já é toda complicada, né? Mas a previsão para os meus filhos, para a geração dos meus filhos, é muito pior. É péssima. É muito pior. É péssima. Então, assim, eu fico muito assustada como mãe, porque, né, a gente vê a estimativa de vida da sociedade ficar comprometida e começar a descer. Isso é assustador demais. Porque antes a estimativa de vida descia por conta de guerras, por conta de outros fatores. Agora, você vê a estimativa de vida começar a descer. Qualidade de vida. Por conta da alimentação. É surreal. E hoje, com todo o acesso ao esclarecimento que a gente tem, entendeu? Antigamente, a gente até entende que era diferente. Exato. A gente, por exemplo, eu tenho TDAH. E quando eu era criança... Minha mãe me levou no neurologista que falou que o problema era a falta do meu pai. Uau. E falta nenhuma, desculpa aí, mas é verdade. Então, assim, que era a falta do meu pai. E ninguém nunca, porque eu tinha o quê? Eu sempre pensei mais rápido do que eu agi. E a minha coordenação motora não... Então, assim, sempre eu tinha problema na educação física, porque na hora de agarrar a bola, eu pensava em agarrar e eu só agarrava porque a bola já tinha passado. Então, assim, poxa, peraí, tem alguma coisa errada. E eu pensava muito rápido, eu só conseguia fazer exercício ouvindo alguma coisa. Até hoje, eu tô passando visita e tudo, eu tô ouvindo alguma coisa para eu focar naquilo que eu tô fazendo e não nos barulhos do ambiente. Eu só estudava de madrugada. Então, assim, tinha alguma coisa errada comigo. Com certeza. E se eu não tivesse criado a minha rotina para me entender como eu aprendia e como estudar, ninguém tinha feito isso por mim, porque a minha mãe tentou ajudar. Diagnóstico, não existia nada. Ela tentou procurar uma ajuda e a ajuda que deram foi totalmente errada. Olha... Entendeu? Então, assim, você imagina, todo mundo fala, como é que você se formou em medicina? Porque quem tem TDAH, você não se tratava? Não. Falei, eu nunca me tratei. Aí ela falou assim, porque você tem hiperfoco. Porque quem tem TDAH tem hiperfoco, né? Sim. E sim, eu sempre fui uma pessoa, eu aprendia muito rápido. Eu sempre fui de aprender muito rápido. Eu pegava, se me interessava, agora, se eu tô ali e aquele assunto não tá me interessando, eu vou dormindo. É terrível. Sim. É terrível. Então, assim, tudo eu tive que criar você minha foi rotina, me moldar, e criando estratégias para isso, né? Exatamente. Mas é isso que eu falo. São coisas que antigamente
a gente não tinha. Exato. O acesso à informação era... E, assim, tem coisas que ainda são muito recentes, né? Eu vejo essa questão da seletividade alimentar, dos transtornos alimentares na infância, é de 2020 para cá. É muito recente. Até quando a gente busca literatura, artigo científico para estudar, a gente ainda não tem. A nível de Brasil, a gente ainda não tem. E eu vou te contar uma coisa, que em 2016 eu comecei a minha pós minha especialização comecei em 2013 ou 2014, uma coisa assim. 2016 ou 2015, eu já tinha o interesse de começar a fazer um trabalho que levasse a conscientização dos pais para obesidade infantil. Sim. Por eu ter sido uma criança obesa. Você já sabia da necessidade. Exatamente. Né? Gente, eu já fui criada dessa maneira e as pessoas precisam entender. Então, de estimular a atividade física, Sim. de estimular a alimentação saudável, de fazer campanhas, de fazer, vamos fazer um dia de tal coisa, vamos fazer um dia de tal coisa. Mas, assim, o acesso a isso, a gente mora em cidade do interior, né? E que ainda é muito difícil você ter acesso a quem queira te ajudar a fazer esse tipo de coisa. Sim. E é uma coisa que, assim, os profissionais de saúde, eu vejo muito isso. Se isentam um pouco da responsabilidade ainda. Ah, não, isso é com a família, isso é com os pais, né? E não, nós temos esse conhecimento muito à frente das famílias. Então, a gente precisa intervir. A gente precisa virar a chavinha na cabeça das pessoas de que isso, poxa, olha, não é assim. Tem como fazer diferente. Aí, se eu falar isso, eles não vão voltar no meu consultório. Nossa, eu já ouvi isso de entendeu? Profissional. Assim, eu sempre prezei, eu falo, eu nunca fui muito política. Eu nunca fui aquela... Eu sou assim, eu sou expansiva, brinco com todo mundo, falo com todo mundo. Primeiro, eu vou estudando o ambiente, né? Pra ver se eu achar que, dá pra me expandir aqui, eu vou lá. Sim. Só que assim, eu nunca fui aquela pessoa que eu vou rir pra você e concordar com aquilo que você tá falando se eu achar que tá errado. Sim. Entendeu? Vai estar, pelo menos na minha cara vai estar que eu não vou estar concordando. Então, assim, não adianta eu me preocupar e não vai voltar mais no meu consultório se eu não vou estar fazendo um bom trabalho. Você sabe por quê? Porque depois você realmente não é um bom profissional. É isso. Eu, assim, quando eu decidi, né, agora, recentemente, eu vou focar minha carreira em nutrição infantil, em nutrição familiar. Eu tive esse medo, esse receio de, poxa, mas caramba, eu vou tocar no ponto que mais dói das famílias, que é a criança, que é a infância. Meu papel de mãe ofende? Exatamente. E aí eu sempre brinco com as mães no consultório, eu falo assim, olha, você quer que eu fale como nutricionista ou você quer que eu fale como mãe? E aí eu tento levar os dois lados, as duas vivências, para humanizar essa relação, sabe? Porque é difícil como profissional a gente ultrapassar, né, o instinto materno, ultrapassar a vivência materna, mas é necessário. E a nossa vivência é importante para a gente jogar no consultório, não tem jeito. Com certeza. Eu falo que hoje eu só sou a profissional que eu sou hoje por conta de Isabela e Joaquim. Né? Isabela foi uma criança que teve uma introdução alimentar perfeita, maravilhosa, comia de tudo lindo. Quando eu fui fazer a introdução alimentar de Joaquim, zero. Nem toda criança é igual, né? Não comia nada, não aceitava nada. Texturas, não tocava em nada. E aí, isso na pandemia, eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Né? E aí eu vi a necessidade de profissionais especializados nessa área, porque não existia. Né? E aí, para você fazer ideia, vai começar agora a primeira pós em terapia alimentar do Brasil. Primeira turma. É tudo muito recente. E, por outro lado, as famílias que estão recebendo esse, né, fazendo parte desse movimento, estão sendo grandes divulgadores, porque uma família que eu atendo ali no consultório, isso se multiplica. Já passa para 5. Sim, porque as famílias ainda carregam muito a culpa, assim, poxa, meu filho não come, o que eu faço de errado, o que eu estou fazendo de errado? E quando eles chegam lá e eu falo que, olha, existe o transtorno, existe a seletividade alimentar fisiológica, não é nada que você está fazendo de errado. Isso eles recebem como um conforto também, eles conseguem assimilar isso melhor, né? E em relação à obesidade, também isso. Eu falo, olha, claro, tem aquela criança que é obesa por conta da má alimentação, mas também existe a que não é. Aqui já tem toda uma predisposição genética, né?
Exatamente. E aí, a parceria com a endocrinologia é muito, muito boa por isso, porque a gente precisa olhar, né, de todos os lados. E já tem o caso lá, assim, também, a família toda fit, todo mundo saudável e meu nutridinho obeso. E aí a mãe desesperada. O que eu tô fazendo de errado, o que tá acontecendo? E às vezes não, é da criança mesmo e... Exato. Entendeu? Se a criança, quando é sindrômica, muitas vezes a gente tem... Isso aí. Entendeu? Isso aí. A gente tem mesmo a obesidade, a gente tem... E os pais têm que entender que existe mesmo. Existe. O metabolismo trabalha de uma maneira totalmente diferente. Sim. Né? É isso mesmo. Não precisa nem ser uma compulsão. Então, eu acho que tudo isso é importante. Por isso que os pais realmente têm que procurar ajuda. Eu sei que o acesso não é fácil para todo mundo. Sim. Entendeu? A gente ainda vive num país que é bem desigual nesse sentido financeiro, nesse sentido de orientação, tudo isso. A gente mora em cidades pequenas, que ainda a informação, mesmo que chegue, né, e é mais lenta um pouquinho, né, chega um pouco depois. Sim. Então, assim, mas os pais têm que saber isso. É por isso até que eu criei esse podcast, para a gente poder tirar... Gente, vamos lá, vamos tentar entender, vamos ajudar, entendeu? Para a gente poder explicar para as pessoas, ensinar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida. E não o que aconteceu comigo, entendeu? Como eu fui uma criança obesa, como eu passei por certas dificuldades que eu precisei chegar a 140 quilos para entender, entendeu? A minha compulsão alimentar. Eu venho de uma família que é compulsiva, porque a gente sempre foi assim, aquela coisa de receber a visita, agradar a visita, era com a comida. Se tá feliz, come, se tá triste, come. Se não repetisse, a minha avó ficava ofendida, entendeu? Minha avó é maravilhosa, cozinha muito bem, mas assim, para ela, nossa, não repetiu, é porque não gostou, ofendida. Então, assim, ela adorava, com meus amigos iam para minha casa para comer. Todo mundo ia para minha casa para comer. A cultura alimentar na sua família era muito forte. Muito forte, entendeu? Muito forte. Todo mundo ia para minha casa para comer. Eu tinha amigos, por exemplo, a ceia do Natal só pode comer depois de meia-noite na casa deles. Eles iam para minha casa. Tá aqui cheio de comida, a gente pode comer a hora que for. Entendeu? Existia isso. Então, lá em casa era isso. Rodava em volta da comida. Então, assim, eu tive uma adolescência que eu ficava brigando, mas não cheguei a tanto. Mas depois de uma fase adulta, que eu tive uma depressão, que aí eu fui levando isso a... Aí pronto, eu cheguei a 140 quilos. Então, assim, porque era uma cultura minha. A comida me dava prazer, era um agrado que eu me dava, era uma coisa que eu precisava, e eu precisei entender que não era isso. Sim. E a gente precisa falar muito disso, né? Eu estudo muito psiquiatria nutricional e é um assunto que me move, assim, que eu amo, porque a gente consegue aplicar desde a infância até a vida adulta, e a gente precisa falar disso. Eu sinto que os profissionais de saúde ainda têm um pouco de receio de falar disso. As pessoas também têm receio de falar disso. Muitas coisas que são ditas dentro do consultório, do lado de fora não são. Não são, a gente não vai repassar isso daí. E esse movimento precisa ser contrário, a gente precisa levar esses assuntos para fora do consultório, para que mais pessoas tenham acesso a isso. E eu conto da minha vida para as pessoas, eu falo, olha, passei por isso. Porque assim, eu achei importante fazer endocrinologia, porque alguém que passou por isso precisava entender o que o paciente estava passando. Sim, entendeu? Você fala com muito mais propriedade, você sabe a vivência, você sabe a dor ali. Que é. Sim, é uma dor, gente. Não adianta você ter a sua família 24 horas por dia. Você tá gorda, você tá isso. Olha só, tem que cuidar, hein? Alguém encontra com você na rua. Ih, nossa, como você engordou. Nossa, eu nem te reconhecia. Como isso afeta a gente em relação a tudo, né? Autoestima, como profissional. Você não quer sair de casa. Em tudo. Eu tive esse auto-julgamento, essa autocrítica comigo. Na pandemia, eu tive meu bebê na pandemia, né? E meu pós-parto foi o bebê de pandemia. Era eu e meu filho, recém-nascido, eu cheia de pontos, cheia de dor. E era isso. Eu não tive as visitas, aquela coisa linda do nascimento. E veio uma depressão pós-parto. Eu engordei, eu cheguei a quase 100 quilos. Então, assim, depois, para voltar para o mercado de trabalho e para me enxergar novamente, hoje eu não atendo mais adultos, só mães, né? Clinicamente por isso, porque eu gosto muito de falar com mães. Porque as mães, elas... nasce um bebê, nasce um abismo entre ela e entre o que ela era,
né? Até que a gente Com consiga certeza. se reconhecer novamente. E eu passei por esse processo. Eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. E, nossa, como que eu vou voltar a trabalhar? Como que eu vou voltar a fazer dieta, prescrição dietoterápica para uma pessoa estando acima do peso do jeito que eu tô? E isso foi uma fase muito dura para mim, de, né, entender isso, entender que o peso não me definia. Não, Exato. isso não me define. Eu posso ir além, eu posso vencer isso. Mas às vezes Eu tenho que estar saudável. E mais às vezes, dependendo da situação que a gente vive de vida, o momento que a gente está de vida, a gente não consegue nem ter forças Para reagir. para reagir. Exatamente. Foi isso que eu tive que ser realmente resgatada pelo meu tio, que me viu e ele falou, Olha. você vai morrer desse jeito. Tá vendo? Porque eu vivia doente. Que bom que a gente ainda entendeu? encontra Eu tava esses cheia de- anjos de luz, Ele chegou e né? falou, não, peraí, você precisa da sua família, que eu tava no interior de São Paulo, longe da família, longe de todo mundo, longe de qualquer suporte, tinha passado por um relacionamento que foi bem problemático. Olha. E achava assim que minha vida tinha acabado, eu tinha 30 anos. Entendeu? Como é que minha vida acabou com 30 anos? Minha vida já acabou mesmo. E meu tio falou, peraí, vambora, vamos pra Minas. Eu fui pro interior, sul de Minas, morar perto dele. Ele viu tudo pra mim. Não, vambora. Você precisa ir embora, precisa da sua família perto de você. E aí eu fui recuperando aos pouquinhos ele, mesmo que me marcou. Ele, ó, tá agendado tal dia para endocrinologista para você, acabou. E aí eu fui descobrindo o que eu tinha e fui pesquisando e fui me interessando pela área. Eu falei, peraí, as pessoas precisam ter pessoas como eu para abraçá-las, Exato. para recebê-las. É isso. Porque é muito difícil você chegar e contar a sua história para uma pessoa que não passou por isso. Claro. Eu tenho pacientes hoje no consultório que falam assim, Lívia, eu não tinha coragem de ir nutricionista. Porque geralmente o nutricionista, você chega, é aquela pessoa toda fit, toda bombada, Toda sarada, que tem não sei o quê. E aí, ela não tinha coragem de fazer uma avaliação física, não tinha coragem de nada disso. E comigo tem coragem por isso. E aí eu falo, gente, é um processo. Tudo é um processo. Eu ainda estou no meu processo. Já perdi 25 quilos, 26, sei lá. Mas ainda estou no meu processo. E a gente precisa se acolher. Se acolher. Né? Se amar. Se amar, se acolher. E quando a gente entra nesse papel, né? Nesse atendimento humanizado mesmo, a adesão do paciente é muito maior. Porque ele se vê, ele se enxerga. Exatamente. Né? Isso é muito bacana. Eu não tenho muito vergonha nenhuma de contar as minhas histórias para poder realmente que entenda o que, peraí, eu tô te entendendo. Eu tô assim hoje, entendeu? Hoje Mas eu cheguei no eu meu já peso, tive- mas eu já tive com 140 aí. quilos. Eu ouvia enquanto eu tava fazendo endocrinologia, mas se você fazer endocrinologia tem que emagrecer mais, né? Olha, tem que perder peso, hein? Como é que você vai ser Surreal, endocrinologista? né? Entendeu? Aí você tá assim numa loja de fast food, num restaurante de fast food com seus amigos, que vamos parar ali, não sei o que a gente tinha o dia inteiro, rodado o dia inteiro, pô, vamos comer em qualquer lugar, vamos parar aqui rapidinho. Nossa, você tá aqui? Vai emagrecer não, hein? Eu perguntei nada, amor. Sim, Entendeu? sim. Nem tem intimidade com você pra você me falar uma Mas coisa as dessa. pessoas olham o corpo do outro e se acham no direito. Exato, de né? te julgar. De julgar, de criticar. E isso piora. Muito. As pessoas não têm noção do que a palavra que ela profere causa no outro. Causa no outro. Né? A gente, Piora, a gente quer comer mesmo, a gente quer... Eu posso, não, você não devo nada a você, então agora eu vou comer mesmo, agora eu vou comer 2 vezes, 3 vezes. É isso que faz. Essas pessoas Exato. não entendem. Que Exato. só a gente pode querer mudar a Sim, nossa cabeça. sim. Meu time quando me matriculou, quando ele foi marcar a minha coisa, porque ele achou que a minha saúde estava em risco, ele falou, vamos ver o que está acontecendo com a sua saúde, que tem alguma coisa muito errada aí. Realmente tinha resistência insulínica, minha insulina era altíssima, estava tudo alterado que você pode imaginar, entendeu? Então, assim, eu fiquei assustada. Mas, assim, é aquela história. Não adianta a pessoa ficar falando, porque você tá gordo. Não. Você engordou muito rápido, tem alguma coisa errada, você não tá bem. Eu tô vendo que a sua saúde tá deteriorando. Vamos lá. Beleza. Agora, o bullying, aquela alfinetada em você, não vai ajudar. Na criança, imagina na criança. Muito pior. Imagina Muito na pior. criança. Sim, porque a criança, ela tem uma questão assim, eu falo muito isso com as mães. Quando você erra com seu filho, ele não vai deixar de te amar. Nunca. Mas ele vai carregar aquilo ali. Mas ele vai deixar de se amar um pouquinho. E assim vai.
E assim vai. E isso é muito real, tá? Quando a gente começa as críticas na infância, a criança carrega uma baixa autoestima, aquilo ali leva para ela não se vê o que ela olha no espelho, ela se vê o que você falou para ela que ela é. É aquilo ali. E hoje o número de pessoas tendo que fazer terapia... Nossa, fala não. Eu por passei conta de uma palavra que ouviram na infância. Isso é pesado demais. Você achar que você não é capaz, que você não consegue, que você... Então, assim, a criança carrega aquilo do tipo pra vida dela. Pra vida. É isso. Pra vida dela. É isso. E por isso que muitas vezes, dependendo de como você cobra do seu filho, aquilo gera uma bulimia que você não faz ideia. Demais. Eu tenho caso no consultório de uma adolescente com 13 anos com anorexia. E aí, quando a mãe, né, chegou com ela e tal, porque ela não come mais e tal. Ela, na minha frente, ela falou, eu não te entendo. Porque quando eu tinha 9 anos, assim, ali na frente. Parece que ela tem um arquivo ali. Uma caixinha registradora. Ela, eu não entendo, porque quando eu tinha 9 anos, aquele dia voltando da natação, você falou que eu precisava parar de comer porque o meu maiô não me servia mais. Pronto, acabou. Olha só. É isso. E aí a mãe ficou paralisada, assim, que ela lembrou que ela levou aquilo. E a criança leva. É isso. Você tem que tomar cuidado com como você aborda. Demais. Entendeu? Eu fiz muita terapia porque, assim, eu sou órfã de pai vivo, né? Meu pai nunca... Minha mãe que foi uma mãe presente. Então, assim, eu achava que era porque eu era menina. Porque os meus irmãos, por parte de pai, tiveram mais atenção. Não foram também, meu pai nunca foi pai. Excelente pai. Mas tiveram mais atenção que eu. Por que eu não tinha aquela atenção do meu pai? Porque eu sou mulher. Porque eu sou menina. Você internalizou isso, eu fui internalizando aquilo. Será que é porque eu sou mulher? Será que ele não me quis? Será que... E hoje em dia, do tipo, eu tive que trabalhar muito na minha cabeça e falar, não é culpa minha, é culpa dele. Quem perdeu foi ele. Ele até, recentemente, eu até o ajudei e descobri o quão narcisista meu pai era, que eu falei, não preciso desse homem na minha vida. Mas eu tive que entender que a culpa não era minha. Mas eu tinha um problema de autoestima muito grande. Só isso. Muito grande. E até você chegar nessa descoberta de que não era culpa sua, imagina quantos processos dolorosos Passei você por 3 viveu. relacionamentos abusivos. Exatamente. Porque eu tinha, assim, eu achava que eu não era merecedora de um amor masculino. Sim, então, assim, você é linda, mas de corpo você não presta. Eu ouvi isso em relacionamentos, entendeu? Foi uma coisa assim que eu realmente... E aí eu tava, tipo, tava magro, tava bem, eu tava com corpão. Falei, cara, a pessoa tá falando que o meu corpo não presta. Vou comer. Não preciso... Pra que eu tô fazendo aqui, me cuidando e tudo, se a pessoa me fala uma coisa dessa? E imagina, você ter esse tipo de relacionamento que, entendeu? Você ficar um dependente emocional, como você não, a falta do meu pai me fez, me causou isso. Por isso que eu falo, a criança precisa dessa terapia e aprender isso desde cedo. Que não é culpa dela, que ela não é problema dela, que ela pode se amar e que ela é digna disso. Sim. Para poder entender e não levar isso para a vida, porque eu levei isso para a vida. E foi bem complicado, entendeu? Então, hoje em dia, eu trabalhei minha cabeça, entendeu? Muita terapia, muito choro, quase um exorcismo que a gente faz quando a gente vai... Entendeu? E no meio disso tudo, você consegue perceber como que o comer é emocional, tá ali, presente. Era o jeito que tinha de me agradar. Era quando você preenchia o vazio que você tinha. E o que eu posso controlar. Isso aí, o que você pode controlar. Exatamente. O comer é o que eu posso controlar. Exatamente. Quando eu falo da nutrição comportamental, é exatamente isso. É a gente entender que o comer não é só fisiológico. Tá? Eu acho que assim, 10% fisiológico. Agora, emocionalmente, psicologicamente, o comer é a nossa base, é o que preenche a gente. O bebê, né, se a gente olhar lá, o bebê, ele mama 24 horas ali quando ele nasce, por quê? Porque ele tem fome 24 horas? Não é porque ele tem fome. É porque a sucção, o ato de sucção, né? Faz dormir. É a criação de vínculo. Com a mãe. É quando ele se sente preenchido, acolhido. E nós somos assim. Isso é um instinto, isso faz parte da gente. Então, assim, nós hoje, a nossa geração de profissionais, nós estamos tendo a oportunidade de falar disso.
de levar isso para a população, de falar, olha, você é obesa, não é falta de vergonha na cara, não é falta de se cuidar, não é nada disso, não é nada disso. E muita gente cansa de repetir ainda, muitos colegas ainda repetem isso para os meus pacientes. Olha só. Entendeu? Isso me dói, fecha a boca, gente, não é, entendeu? Não As pessoas, por isso que eu falo. Gente, tem gente que sofreu abuso na infância e tudo. Sim. E que, entendeu? Eu cheguei a 140 quilos que eu falei assim, agora ninguém vai se envolver comigo. Olha só o meu tamanho. Olha como é que eu tô. Quem é que vai querer se envolver comigo? Surreal, Era um né? escudo. Era um escudo, uma forma de se blindar. Uma forma de me blindar. Sim. Entendeu? Sim. Eu entendi, ó. Já sei que a pessoa não vai querer nada comigo porque eu tô obesa, porque eu tô assim. Entendeu? Era uma forma. Às vezes, não. Eu cheguei a ter namorados pesando 140 quilos, mas pra mim, aquilo era... Eu mesmo não estava tão emocionalmente ligada àquela pessoa, porque para mim... era uma forma de afastar. De afastar. Então, o que eu falo, a gente... São certas coisas, certas dores que a gente tem, que a gente carrega, e que na alimentação a gente joga. Tanto que a pessoa, às vezes, quando está muito deprimida, ou ela engorda, ou ela emagrece muito. Sim. Porque ou ela come muito, ou ela não come nada. Exato. É aquilo que ela pode controlar. É isso. E as crianças... também. Mesmo. É exatamente o mesmo mecanismo. O mesmo mecanismo. A criança, quando ela se sente... Só que nós, adultos, sabemos verbalizar isso. Exato. Né? Colocar isso para fora. As crianças não. E aí que nós precisamos olhar com mais cuidado ainda. A criança não sabe falar, ela não sabe externalizar certas coisas. É e certos sentimentos. A criança o que eu falo... Eu cheguei a fazer pediatria um certo tempo, então, assim, eu falo, a criança não sabe falar. Então, você tem que entender a linguagem dela. É isso. E quando a gente olha o perfil alimentar da criança, fala muito sobre o que ela vive, sobre o que ela passa, tá? Muito. No pós-pandemia, né, nós tivemos um boom de obesidade infantil. Absurdo. Foi mesmo. A gente ainda colhe os reflexos, né, as cicatrizes disso. Então, hoje ainda, essa faixa etária assim, de 8, 9 anos, o índice de obesidade lá em cima. Porque são crianças que na época da pandemia estavam ali com 6 anos, né? Não fazia atividade física, nada. Não tinha o coletivo, Nada. não tinha... Era ali, sentar, comer... comer celular, né? Exato. Tela, o tempo todo ali. A família, todo mundo... surtou, né? Nós surtamos, nós enlouquecemos. Muitos casais se separaram por causa disso. Sim. Então, as crianças estão colhendo ainda os frutos da pandemia. Então, assim, a gente precisa, né, olhar e reajustar isso tudo para que volte tudo para os trilhos, porque senão a gente vai colher... Vai colher muita coisa, né? Muita coisa ainda. Eu acho que é importante. Gente, olha... eu tô tendo uma aula aqui também com a Lívia. Foi incrível a conversa. Aprendi muito. Eu espero que vocês também tenham aprendido bastante, porque a criança é o futuro. Então, as crianças precisam aprender a partir de agora, e vocês e os pais precisam dar um pouquinho o braço a torcer para ver que pode ser que estejam errando nisso aí. E, Lívia, eu queria te agradecer muito. Você pode passar o seu contato, aonde você atende e o seu Instagram pra gente. Faço. Eu que agradeço a oportunidade. Eu fico muito honrada de estar aqui mais uma vez, participando de um podcast, levando informação de qualidade para as famílias. Eu atendo em São Pedro da Aldeia. Meu consultório é no bairro Estação. Meu perfil no Instagram é liviafrancos.nutri. Ali eu converso muito com as famílias, tiro dúvidas, tá? Pode me procurar, pode mandar mensagem, que eu adoro ter esse contato mais próximo com vocês. E meu telefone, WhatsApp, é DDD 24 98866 4472. Precisando, estou à disposição. Então, gente, é isso. Mamães, papais, procurem a Lívia para poder vocês trabalharem em conjunto a saúde do seu filho. Não é isso? Isso. Muito obrigada pela audiência. Obrigada. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Eu tenho que agradecer, que hoje é o meu 4º podcast. Que legal. Eu estou ainda começando, sou nova nisso, mas eu tenho ganho muito apoio e estou muito feliz, tá? Muito obrigada. Mandem seus comentários e compartilhem, curtam e procurem a Lívia. Um beijo. Até semana que vem nós teremos uma entrevista com o mastologista Dr. Leonardo Ferreira,
em homenagem ao Outubro Rosa. Beijo, tchau, tchau.